Olá, nobres acadêmicos do Centro de Estudos e Ciências Policiais. Na esperança de que todos estejam bem, nosso bate-papo de hoje será sobre como funcionará o módulo 5 dessa unidade. Esse módulo tem por objetivo proporcionar, por intermédio de atividades práticas, a produção de conhecimento. Ou seja, os senhores, as senhoras, terão a oportunidade de exercitar tudo que lhes foi apresentado no módulo anterior, empregando a metodologia da produção de conhecimento. Entretanto, os senhores, as senhoras, produzirão conhecimentos, podendo ser reais ou fictícios, para aqueles que preferirem assim, nas áreas de segurança pública, segurança interna, assuntos institucionais e assuntos conjunturais. Dessa forma, para atingir os objetivos propostos na primeira fase do módulo, os senhores, as senhoras, deverão coletar dados sobre temas de sua livre escolha, porém, dentro de cada área a ser considerada, ou seja, na área de segurança pública, do conhecimento de segurança pública, de segurança interna, de assuntos institucionais e de assuntos conjunturais. Para melhor entendimento, se ainda existirem dúvidas, os senhores, as senhoras deverão, de acordo com a atividade desenvolvida pela instituição que colocarão no exercício da atividade prática que desenvolverão, escolher pelo menos um assunto de cada uma dessas áreas do conhecimento. Como, por exemplo, na área de segurança pública, independentemente do ramo de atividade da instituição, real ou fictícia, os senhores ou senhoras forem trabalhar, deverão verificar qual ou quais os tipos de crimes ou contravenções de maior incidência local. Só para terem uma ideia, para ficar mais claro o que estamos falando, eu tive a oportunidade há muitos anos de fazer a assessoria de segurança para uma grande empresa de produção de materiais de construção aqui em Curitiba. E eles estavam se instalando num determinado bairro aqui. E nós precisávamos fazer o quê? Um planejamento com relação à área onde estaria sendo construída essa nova instalação. E diante disso, uma das situações que verificamos é que um ponto de ônibus da região, ele tinha muitos delitos eram praticados contra passageiros de ônibus que esperavam o ônibus naquela linha, naquele ponto. Roubo, vandalismo, ameaças, agressões. Então, diante disso, nós fizemos um levantamento e, com base nesse levantamento, nós passamos para o gestor da empresa que ele deveria, com base naquele levantamento, verificar junto ao órgão público municipal do transporte coletivo a alocação daquele ponto de ônibus para o mais próximo possível da portaria de acesso e circulação de pessoas na empresa. Isso para quê? Para que, estando mais próximo da portaria onde existia segurança física de instalações, empresa terceirizada de segurança, as pessoas tivessem maior segurança e a probabilidade de ação criminosa contra eles diminuíssem. Então, esse foi um levantamento da área de segurança pública para auxiliar a empresa, principalmente os colaboradores, no sentido de não serem abordados por criminosos fora da empresa. Na área de segurança interna, os senhores deverão realizar uma análise do planejamento de segurança orgânica da instituição e trabalhar em cima de um dos temas relacionados à área, ou seja, como está o planejamento de segurança do público interno e externo, ou da comunicação, ou do controle de acesso e circulação de pessoas, ou materiais, ou veículos, ou ainda da classificação ou sinalização de áreas ou perímetros, entre tantos outros. Na área de assuntos institucionais, os senhores, as senhoras, deverão usar como exemplo ações desenvolvidas em determinado setor ou departamento ou seção da instituição que possam afetar negativamente os interesses da empresa ou órgão, prejudicando o atingimento dos objetivos organizacionais previstos na missão, visão e valores.
Sabemos que cada setor de uma instituição possui objetivos delineados, os quais devem ser observados pelos colaboradores para o atingimento do que foi proposto na estratégia organizacional. Portanto, quando esses setores não cumprem o que foi proposto, colocam em risco os objetivos institucionais. Se nos assuntos institucionais as análises serão realizadas no âmbito interno da instituição, ou seja, nas ações dos diversos departamentos, setores, seções que integram a instituição, no que diz respeito à área de assuntos conjunturais, os senhores deverão observar as situações externas, podendo ser no nível local, regional, nacional ou até mesmo internacional, que possam afetar negativamente ou positivamente a instituição. Dessa forma, os senhores, as senhoras, poderão pegar como exemplo algum fato que está ocorrendo na esfera política, econômica, social, entre tantas outras, e realizar uma análise de qual o impacto que esse fato irá gerar na instituição. Como mencionamos, quer seja de forma positiva ou negativa. Um exemplo claro que podemos mencionar é com relação à Covid-19, a pandemia. É um problema na área de saúde, reflexo internacional e que provoca, né, a conjuntura, na área conjuntural, ela provoca reflexos que podem ser negativos ou positivos para a instituição. Depende do quê? Depende da visão do gestor. Então, por exemplo, reflexo negativo, o funcionário, que é um funcionário-chave em um determinado setor, ele acaba contraindo a Covid-19, ficando internado, ficando afastado, etc. Então, um aspecto negativo. Outros já vislumbram ou vislumbraram um aspecto positivo, que é o trabalho em casa dos funcionários, é o home office, que muitas empresas, mesmo, né, com a arrefecida dos problemas gerados pelo Covid, né, pela diminuição dos impactos provocados, verificaram que é muito mais viável, muito mais produtivo para a empresa e menos oneroso o funcionário trabalhar em casa. Ele continua trabalhando, não tem gasto, a empresa não tem gasto com energia, não tem gasto com café, não tem gasto com material de limpeza, entre tantas outras coisas. Então, é uma forma diferente de verificar o impacto que foi provocado pelo trabalho home office. Pois bem, se ainda restarem dúvidas em relação às áreas de conhecimento que acabamos de falar, aconselho aos senhores, às senhoras, que assistam novamente às videoaulas 3, 4, 5 e 6 do módulo 3, pois vão auxiliar na rememoração dos assuntos que são abordados em cada uma dessas áreas de conhecimento. Com base na segunda fase, tendo noção dos tipos de dados que podem ser coletados em cada área, os senhores terão de processar os dados coletados na primeira fase e, na terceira fase, farão a formalização do conhecimento produzido por intermédio do RELINT, Relatório de Inteligência. A primeira e a segunda fase não serão avaliadas, porém, para que possamos verificar se os senhores e as senhoras estão agindo de acordo com o conteúdo programático disposto no livro didático, aconselhamos encaminhar o material produzido para a nossa análise. A avaliação do módulo será por intermédio da análise do RELINT, elaborado pelos senhores e pelas senhoras. No entanto, para aferir nota, faremos uma análise dos conteúdos produzidos na coleta de dados e na forma de processamento deles para formalização, com a finalidade de verificar se existe coesão no processo. Senhores, senhoras, estaremos à disposição para orientá-las, sempre que precisarem. Agradeço a atenção e até o nosso próximo bate-papo, que será sobre a prática de coleta de dados. Desejo sucesso a todos. Um grande e fraternal abraço.